Bom dia, a paz do Senhor a todos, podem se assentar, amém? Hoje eu estou incumbida de trazer a palavra pela manhã, e para mim é uma honra, obrigada, para mim é uma honra, é um privilégio, quero agradecer ao pastor Arley, à pastora Kelly, pela confiança, o Senhor é bom. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã sobre nós. E nós estamos aqui nesta manhã, porque a misericórdia dele se renovou sobre nós. Amém? O tema que nós vamos falar nesta manhã, talvez você no início não venha entender muito bem. Mas antes de você se assustar um pouco com o tema, eu queria que você abrisse o teu coração. Porque hoje Deus tem algo para ensinar para a gente. Hoje Deus tem algo para ministrar nos nossos corações. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Dias em que a família está sendo destruída, dilacerada, desestruturada. Dias em que as pessoas, os nossos jovens, os nossos filhos, a nossa descendência, está perdendo a sua identidade. Está perdendo referências que poderia levá-lo a viver e a ter uma vida bem melhor, bem mais estruturada. Então, é um tema muito atual, e um tema muito urgente que nós precisamos tratar como igreja. Nós precisamos tratar esse tema. Porque é um tema que ele está lá fora, mas ele está aqui dentro. E como nós, como igreja, temos nos preparado nesses últimos dias para vivenciar isso aqui no nosso meio. Em alguns lugares, a gente não pode nem falar sobre esse tema. Mas quando eu fui orar e eu fui buscar de Deus, Deus me deu a liberdade para falar esse tema nesta manhã. Então eu queria que você, nesse momento, aquietasse o teu coração, que você buscasse agora estar na presença de Deus. Não deixe nada te distrair, nenhum pensamento. Tudo aquilo que ficou lá fora, que não venha roubar o que Deus tem para nós nessa manhã. Que o ladrão da palavra fique fora desse lugar. E somente o Espírito Santo de Deus tem acesso aos nossos corações e às nossas mentes nesta manhã. Amém? O conhecimento da verdade nos liberta, diz a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nós vamos ministrar nesta manhã, trazer para nós um pouquinho, muito pouquinho. Eu não sou advogada, eu não tenho formação nenhuma, a não ser a teologia. Então, o meu conhecimento é de experiências de mais de 25 anos em gabinete de aconselhamento e da presença de Deus, daquilo que o Senhor nos traz, daquilo que a gente aprende, né, das nossas próprias experiências. Então, o que eu quero passar para vocês hoje não é algo, isso aqui é definitivo, não, mas é algo que Deus colocou na minha mente, no meu coração, durante todos esses anos de vida que a gente tem vivido com Ele. Amém? E principalmente porque Deus me falou bem claro, quando eu perguntei para Ele se realmente era essa palavra, Ele me disse, a verdade liberta. O conhecimento liberta. Então, nós vamos trazer alguns conhecimentos, algumas coisas para nós nessa manhã, que eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência. Amém? Vamos lá. Divórcio e novo casamento trouxeram um modelo novo de família para toda a sociedade. Esse modelo novo, ele está ocupando o espaço de forma definitiva no nosso meio. As famílias mistas estão enfrentando grandes dificuldades com esse novo modelo. Não somente fora da igreja, já que a igreja é formada, na sua grande maioria, por famílias de diversos modelos. Por esse motivo, precisamos despertar para que nos tornemos agentes de cura e não agentes de condenação.
A nossa missão é restaurar vidas e direcionar essa geração sofrida e com sérios problemas de identidade. Que o Senhor nos capacite a sermos luz para essas famílias. Que nós, como Ministério Family Church, possamos ser capacitados a cada dia a cuidar dessas pessoas, a cuidar dessas famílias, para que eles possam encontrar novamente o caminho, para que cada um deles encontre a sua identidade nesse novo modelo de família que está se formando. Para isso, nós vamos fazer um leve histórico do que é divórcio. Embora banalizada nos dias atuais, a Bíblia nunca apresentou qualquer incentivo ao divórcio. Pelo contrário. Quando questionado acerca do divórcio, Jesus respondeu em Mateus 19, de 4 a 6. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não serão mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. A família é um projeto de Deus. Foi Ele que criou e que uniu o primeiro casal lá no Jardim do Éden. Ele formou o homem. Quando Ele forma o homem, Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Dá-lhe-ei uma ajudadora. Então, Deus uniu esse casal. Deus formou esse casal. Deus teve um projeto, um propósito definido para este casal. E Deus disse para esse casal, crescei e multiplicai. Crescei, constitui família. Crescei, tenha filhos. Forme um lar. Forme uma casa. Entretanto, a dureza do coração do homem se tornou, em muitos casos, a convivência cada vez mais difícil e, em alguns casos, impossível. Uma máxima dos nossos dias é, se não der certo, a gente separa. Mas essa geração traz consigo muita dor, sofrimento e marcas que muitas vezes... mas essa separação traz muita dor consigo. Sofrimento e marcas que muitas vezes, nem mesmo o passar do tempo pode apagar. Isso sem considerar a situação dos filhos, as piores vítimas. Hernandes Dias Lopes ele diz o seguinte, casam-se para se divorciar e divorciam-se para casar. E outro, ele diz, o tempo passa, os costumes mudam, os valores morais se alteram, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ele afirma que o divórcio e o novo casamento podem ser aceitos, desde que aconteçam de forma legítima, obedecendo os preceitos bíblicos. O casamento nunca foi desacreditado quanto nos dias atuais. O número de divórcio e de casais vivendo um novo casamento, gerando assim famílias mistas, tem crescido assustadoramente no mundo e, infelizmente, no nosso meio cristão. Uma pesquisa do IBGE de 2022, divulgada agora em março desse ano, mostra que cada vez menos os brasileiros estão se casando, enquanto o número de divórcios continua a aumentar. Segundo dados recentes da pesquisa estatísticas do Registro Civil de 2022, que foi lançada agora em 2024, outro dado importante é que o período entre o início do relacionamento e o do casamento está se prolongando. Os jovens estão namorando mais tempo do que antes. E as uniões têm uma duração cada vez menor ao longo do tempo. Outra estatística diz que essa separação está acontecendo principalmente na fase onde as crianças são de menores. É um estrago muito grande. São vidas que estão perdendo a sua segurança, estão perdendo a sua identidade, com tenra idade. No momento que eles mais precisavam, eles se viram só, eles perderam a segurança do lar, a segurança do pai, da mãe. E essas crianças hoje estão perambulando emocionalmente. Perambulando. Perdem identidade. Por isso nós dissemos que as crianças, os filhos, são as maiores vítimas no caso de um divórcio.
Vamos fazer um breve histórico do divórcio no Brasil. Como foi que ele aconteceu? O século XX trouxe grandes transformações para a família. O matrimônio, antes indissolúvel, passou por grande evolução. No Brasil, a lei do divórcio foi sancionada em 1977 pelo então presidente Ernesto Geisel. A Constituição da República de 1988 deu novos contornos à entidade familiar. 30 anos depois, uma nova lei sobre o tema simplificou os processos de divórcio, inventários e partilhas de bens. Os interessados poderiam registrar os pedidos em cartórios sem a necessidade de processos judiciais, desde que as ações não envolvessem interesses de menores incapazes. Também, em 2007, foi aprovado um projeto que criou a guarda compartilhada. Desde 2009, o divórcio pode ser pedido pela internet. Em 2014, a guarda compartilhada dos filhos se tornou obrigatória. Essa é uma realidade no Brasil sancionada por lei. Se você quiser divorciar hoje, você pode fazer pela internet. Podemos citar algumas causas para que esse crescimento desenfreado. Por que ele está acontecendo? Por que nós estamos vendo essa calamidade, essa pandemia, vamos assim dizer? Pandemia de divórcios, pandemia de separações. O que está acontecendo? Quais são algumas das causas? Nós vamos listar algumas apenas. A infidelidade conjugal. A emancipação feminina. Nada contra a nossa emancipação. Mas a emancipação sem o Espírito Santo se torna rebelião. Vida sexual, problemas na vida sexual do casal. A violência doméstica. A falta de diálogo entre o casal. As crises financeiras. Muitos não suportam a pressão financeira. Apologia ao divórcio. É muito fácil se divorciar, nós acabamos de ver hoje. Imaturidade, o egocentrismo, a dureza de coração, como já foi dito. As enfermidades. Às vezes um fica enfermo, o outro foge da responsabilidade. É mais fácil abandonar. Relacionamentos conflituosos com a família de origem. Decepção, frustrações. E para piorar a situação, a tecnologia. A tecnologia vem contribuindo em muito com esse aumento no mundo. Seja afastando os casais de uma convivência real em favor do mundo virtual, seja abrindo oportunidades perigosas ou angariando provas da infidelidade do homem ou da mulher. A tecnologia tem sido uma arma na mão do inimigo. Ela é bênção quando bem usada, quando usada com sabedoria, quando usada na direção do Espírito. Mas quando nós abrimos exceções para a nossa carne, quando nós abrimos exceções para os nossos desejos, quando nós abrimos exceções para a concupiscência dos olhos, ela se torna uma arma contra nós. O inimigo usa essa arma. Quantos de nós conhecem pessoas que se envolveram com outras virtualmente e perderam tudo? Quantos casos? Isso está se tornando uma coisa rotineira no nosso meio, infelizmente. Hoje você não precisa mais ir para a rua para você trair seu cônjuge. Hoje, aberrações virtuais em termos de sexo. Virtualmente. E, às vezes, o cônjuge nem sabe o que está acontecendo. Está dormindo. E o outro está isolado. Achando que está sozinho.
Mas nós temos um Deus que vê todas as coisas. Mas, infelizmente, para muitos, nem há necessidade de definir as causas. Simplesmente eles usam jargões como incompatibilidade de gênero. Ou ainda, eu não preciso passar por isso. Eu não preciso. Afinal de contas, eu tenho direito, né, Gleice? Na nossa EBD hoje. Eu tenho direito. Eu posso, eu preciso disso. E a gente abandona o outro, abandona a aliança que foi feita no Senhor. E a gente se esquece que toda ação, ela tem uma reação. Então, nós temos consequências. Consequências dessa divisão, dessa separação. Mesmo quando ambos os lados concordam em acabar com o casamento, o divórcio é uma situação difícil e estressante. De acordo com Karen Golles, ele é um escritor americano, conselheiro americano, os Divorciados Anônimos de Chicago é um grupo que existe em Chicago, denominado Divorciados Anônimos de Chicago, nos Estados Unidos. De acordo com eles bem sabem que o fim do casamento pode desagregar completamente a vida, as rotinas, o amor próprio e o senso de segurança dos envolvidos, podendo afetar a pessoa fisicamente, espiritualmente e psicologicamente. Algumas consequências imediatas se tornam cicatrizes eternas. Mesmo a ferida sendo curada, ficará sempre uma cicatriz, um estigma, pelo sentimento produzido pelo divórcio de desonra e de sentir-se diferente. É uma mudança nas relações de amizade que acontecem naturalmente. Pesquisas mostram outra consequência. As taxas de delinquência juvenil são maiores nos lares desfeitos do que nos lares intactos. E mais elevados nos lares desfeitos pelo divórcio do que pela morte de um dos pais. O estrago é grande. Podemos acrescentar outras consequências ainda, como relações com familiares e filhos que podem se tornar conflitantes e inseguras. Definição dos dias de guarda das crianças, o que constantemente gera inúmeras discussões. Questões financeiras, como pensão alimentícia, manutenção da educação dos filhos, divisão de bens e busca de outras fontes de sustento que trazem contigo uma enorme fonte de estresse. Precisamos nos lembrar que o divórcio foi instituído pela lei mosaica por causa da dureza do coração do homem e para a proteção da mulher. Portanto, ele jamais poderá ser considerado como vontade divina. A Bíblia afirma em Mateus 19:6, que nós já lemos, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Algumas dessas consequências, eu sei que muitos de nós aqui já passamos por elas. Pela graça e misericórdia de Deus, eu estou casada há 36 anos. Lutas tivemos. Desejo de divorciar? Muitas vezes. Vontade de chutar o pau da barraca? Incontáveis. Mas o Senhor nos sustentou. O Senhor nos deu graça. O Senhor esteve conosco. E nós estamos aqui. Unicamente pela graça e misericórdia de Deus. Essa palavra de hoje, quero dizer mais uma vez, enfatizar mais uma vez, não é para condenação. Não é para lançar culpa. Não. Mas é para trazer conhecimento. Nós temos jovens que precisam saber o que é consequência, o que o divórcio faz na vida da pessoa. Nós temos casais que precisam entender, eu não posso errar de novo. Então, nós precisamos entender, a verdade liberta. E essas consequências, todos, muitos, vou dizer, 99,9% das pessoas que se divorciam sofrem essas consequências. Então, é um assunto muito sério. E que nós precisamos tratá-lo.
E o novo casamento? Como é que fica? Luciano Subirá descreve que o casamento traz consigo direitos e deveres. Tanto o marido como a mulher devem algo a seu cônjuge. É uma aliança de entrega de si mesmo ao outro. Entretanto, em um casamento, o cônjuge não pode se oferecer por inteiro. Em um novo casamento, o cônjuge não pode se oferecer por inteiro, visto que parte dele já foi comprometida e não pertence mais a si mesmo. Pois, na primeira, ambos se tornaram uma só carne. Não sei se vocês já viram, gente que ministra para casais, existe uma dinâmica que a gente faz com papel. A gente pega 2 folhas de papel, passa cola nelas, une e espera secar. E aí a gente pensa, pede, agora você separa as 2 folhas. O que vai acontecer com essas folhas? Elas vão se rasgar. Uma vai levar pedaço da outra, está colado, não tem como. Isso é casamento. Isso é a união de uma só carne. Depois que você se une, não tem como separar, a não ser levando pedaços do outro. Por isso que ele diz que não tem como você ir para um segundo casamento estando por inteiro, porque um pedaço seu já ficou no primeiro casamento. São as suas emoções, sua identidade, seu comportamento, já foi adulterado, vamos assim dizer. Então, não tem como. A gente costuma dizer muito que, às vezes, uma pessoa que passa por vários relacionamentos, as emoções dela se tornam uma colcha de retalhos, cheio de pedaços de outras pessoas. Como fica a identidade dessa pessoa? Ela vai perdendo a sua própria identidade. Assim, no novo casamento, muitos levam o estigma da comparação e o fantasma do fracasso e da culpa, transferindo seus traumas e medos para a nova relação, com cobranças infundadas ou criando barreiras para a solução de problemas. Essas barreiras acabam por gerar um espaço que não deveria existir entre o casal. Alguns estudos mostram que, de modo geral, muitos casais privam mais pela individualidade do que pelo convívio com o parceiro. Nesses casos, observa-se sobressaindo mais o meu e o teu do que o nosso, deixando lacunas na relação. As comparações também geram crises e conflitos, porque sempre haverá um padrão trazido da relação anterior, cuja lembrança faz com que o casal não viva plenamente a nova união. As marcas deixadas pelo cônjuge anterior, muitas vezes, continuam moldando os gostos, os gestos, preferências, valores e opiniões, provocando sérios problemas, pois vivem o presente na sombra do passado. Famílias. Além disso, o novo casamento, quando envolve filhos de um ou de outro, ou de ambos, pode funcionar, mas quase sempre leva alguns anos para que os fatores se harmonizem, para que se ajuste. Famílias reconstituídas são cada vez mais frequentes no cenário atual. Como, por exemplo, famílias em que tanto o marido quanto a esposa trazem para a nova união os filhos de casamentos anteriores, vindo a somar com os novos filhos que surgem do novo enlace. De repente, se juntam filhos, enteados, irmãos, madrasta, padrasto, ex-esposo, ex-esposa e avós, aos montes. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Juntos e Misturados. Tem 1 e 2. Ele trata um pouquinho dessa questão de filhos, dessa nova família reconstituída. Nesses casos, o relacionamento do novo casal fica comprometido, porque não terão de lidar somente com as situações propriamente suas, mas com várias outras, envolvendo um número cada vez maior de participantes. O que geralmente se torna fonte de grande estresse entre os casais, podendo reproduzir no novo casamento a dinâmica da família anterior com seus vícios e costumes. Porém, não podemos
nos esquecer de Jesus. A gente olha para esse quadro, a gente vê um caos, né? A gente vê um caos familiar. Mas a gente não pode esquecer de Jesus. No diálogo que ele teve com a mulher samaritana no poço de Jacó, em João 4, de 1 a 42, ele diz que ele não acusou, não rejeitou, apesar dos seus 5 maridos que ela já tivera. Mas pela sua infinita compaixão e misericórdia, lhe mostrou um caminho de perdão e de uma vida nova. Jesus não veio esmagar a cana quebrada. Ele não veio apagar a torcida que fumega. Ele não veio para te condenar. Se você, por um acaso, está vivendo nenhum desses fatores que nós dissemos, o Senhor não veio para te condenar. Nós não estamos aqui nessa manhã para te condenar, para lançar culpa. Portanto, a esperança para os divorciados e a esperança para as famílias reconstituídas. Jesus Cristo, em sua palavra, nos ensina um caminho excelente para o perdão e para a reconstrução. Amém? Jesus, ele é especialista. Não importa a situação que a gente entre, não importa o que aconteceu no passado. Jesus tem uma vida nova. Jesus tem um caminho novo. Jesus tem algo excelente para você, para sua família, a partir de agora. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então, se você vive uma dessas situações, vamos prosseguir para o alvo. Mas com Cristo. Vamos colocar Cristo no centro. Vamos deixar Cristo entrar na nossa vida de uma forma sobrenatural, como você nunca experimentou Jesus. Nunca. Tudo isso que nós lemos aqui, ela pode trazer para nós, para os nossos filhos, para a nossa geração, uma série de maldições. Maldições hereditárias. Mas em Cristo, quando realmente eu tenho um compromisso, eu deixo Jesus viver em mim, todas essas maldições são quebradas. Ele se manifestou naquela cruz para nos dar nova vida, para refazer a nossa história. Ele é poderoso, só Ele é poderoso para consertar os nossos erros, para refazer as nossas ações. Só Ele, é só o Espírito Santo. São crises vivenciadas, são momentos conflitantes, relacionamentos conflitantes, mas quando nós damos liberdade para o Espírito Santo de Deus entrar nos nossos relacionamentos, nas nossas crises, nos nossos erros, quando realmente nós falamos, Senhor, eu não dou conta disso, eu errei, isso aqui não estava, vamos dizer, no meu script, mas aconteceu. Mas eu sei que a tua misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, Senhor, vem, muda essa história, muda esse caminho, quebra as maldições, refaz, meu Pai, faz tudo novo, sabe, faz direito agora, eu não posso errar, eu não posso. Uma coisa que eu sempre falo para os casais que a gente atende, você não pode, que está no 2º, 3º, até 4º casamento, eu digo, você não pode errar mais. Não tem mais, você não tem mais outra chance de errar. Essa agora é a última chance, agarra com todas as suas forças. Faz esse casamento dar certo. Faz essa família dar certo. Vá para os pés do Senhor. Vá para os pés do Senhor. E essa palavra, ela veio para várias pessoas aqui, para nós todos. Mas ela tem palavras específicas para cada um de nós. E é o que nós vamos ver agora, uma palavra de Deus para cada um de nós, para cada situação que nós podemos estar vivenciando. Ou já vivenciamos. Primeiro, eu quero falar aos solteiros. 1 Coríntios 7, 32b diz o seguinte: o solteiro cuida das coisas do Senhor e em como há de agradar ao Senhor. E Provérbios 23, 18 diz:
porque deveras haverá um bom futuro, não será frustrada a sua esperança. O que eu quero dizer para os solteiros? Aprenda com os erros dos outros. Aprenda com aquilo que você está vendo. Aprenda com essa relação aqui que nós definimos sobre divórcio no novo casamento. Aprenda com o que você está vendo ao seu redor. Aprenda. Aprenda, não seja tolo. Não caia no erro dos outros que você está vendo. Mas seja sábio. Aprenda com o erro do outro. Aprenda. Para isso, busque o Senhor. Coloque o Senhor na frente. Busque o Senhor com todas as suas forças. Sirva ao Senhor com tudo o que você tem. Porque essa decisão de casamento vai nortear a sua vida para a eternidade. Casamento é coisa séria. E hoje estão se casando como se fosse trocar de roupa. Eu vou lá, caso, se não der certo no outro dia, eu vou lá na internet mesmo. Me separo. Casamento não é isso. Casamento é compromisso. Casamento é renúncia. Então, para você que é solteiro, dependa de Deus. Busque a Deus. Para fazer a escolha certa, para você não errar. Porque problemas todos vamos ter. Casamento é sinônimo de problema. Não tem jeito. Quantos aqui são casados? Quantos aqui concordam comigo? Sempre vai haver algo. Sempre tem uma crise. Sempre tem uma discussão. Gente, é um ferro afiando outro ferro. É um ferro afiando outro ferro. Vai sair faísca. Não tem jeito. Não somos perfeitos. São duas vidas totalmente diferentes que vão se unir. Duas culturas totalmente diferentes. Então, nós precisamos saber escolher. E, nesse momento, os solteiros, jovens, esperem em Deus. Virgínia, mas está demorando tanto. Espere em Deus. Eu tenho a minha filha, a do meio, ela tem 32 anos, a Raquel. Ela nunca namorou. Eu tenho a minha filha, a mais nova, está aqui, a Tamara, tem 21 anos. Louca para casar, mas nunca namorou. Por quê? Porque elas decidiram esperar. A Raquel fala para mim assim, mãe, o meu lema é, antes só do que mal casado. Então elas não têm pressa, porque sabem, foram ensinadas que essa decisão não é brincadeira. É melhor esperar. Mas e se Deus não me der? A vontade de Deus é boa? Paulo diz que Ele está te livrando de grandes sofrimentos, de grandes dores. O Senhor nos basta. Se você estiver com Cristo no centro da sua vida, você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais ninguém. Jesus nos basta. Então descanse teu coração, jovem. Descanse teu coração. Se o Senhor tem um casamento para você, não se preocupe, Ele vai chegar. Ele vai chegar. Aos casados. Mateus 19:6. Esse é o nosso texto básico. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem. A vida conjugal, a vida a dois, depende de renúncias e depende de decisões diárias. São diárias. Todos os dias você tem que renunciar a si mesma. Todos os dias você precisa decidir a permanecer, a suportar, a estar junto, a caminhar mais uma milha, a tirar a capa, a entregar, a dar a face para bater do outro lado. É todos os dias. Isso é casamento, gente. Por quê? Porque é nessa relação mais próxima entre marido e mulher que nós estamos sendo preparados para a glória. É nessa relação. Então, se você é casado, permaneça casado.
Não importa a circunstância que vocês estão vivendo, decidam permanecer juntos. Busque o Senhor juntos. Aprenda a ouvi-lo juntos, antes de tomar qualquer decisão. Busquem ajuda externa, se preciso for. Pastores, conselheiros. E até mesmo ajuda profissional, gente. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Busque. Há um estigma nesse meio de que, não, ninguém pode saber do meu problema. Ninguém pode saber o que estou passando dentro de casa. O que acontece entre o casal fica entre as quatro paredes. E sabe aonde, quando estourar, sabe aonde vai chegar? Vai chegar no gabinete pastoral. Vai chegar no cartório para assinar seu divórcio. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de ajuda. Nós não somos pessoas autossuficientes. Deus nos criou com um propósito que se chama relacionamento. Nós precisamos viver relacionamentos. Então, você precisa de ter pessoas fiéis em quem você confia, na hora da luta, na hora da batalha, na hora de confessar um pecado. Às vezes dá um adultério. E a pessoa que adulterou se tranca, se fecha. Fala, isso aqui eu vou levar para o túmulo, ninguém vai saber. Mas isso vai levar o teu casamento para o túmulo. Ninguém pode ter visto. Mas Deus e Satanás viu. E ele vai usar isso como uma arma. Satanás vai usar isso como uma arma para destruir a sua casa, a sua vida, o seu casamento, a sua família. Então, todos nós precisamos, sim, de ajuda. Ninguém é autossuficiente, principalmente dentro do casamento. Não deixe para buscar ajuda quando não tiver mais solução. Não deixe para buscar ajuda quando falar assim, não, acabou, não tem mais jeito. Não, gente. Vamos fazer a manutenção desse casamento, vamos cuidar desse casamento, dessa relação, em nome de Jesus. Meu esposo e eu, dentro de casa, nós tivemos que tomar uma decisão. Teve um momento na nossa vida que a palavra divórcio não saía dos nossos lábios. Era todos os dias, todas as noites. Nós tivemos que tomar uma decisão. Nós chegamos um para o outro. Ele chegou para mim e falou assim, dentro dessa casa não se fala mais em divórcio. Ele ainda não estava na presença de Deus. Mas o Senhor o levou a tomar a decisão correta. Vamos abolir a palavra divórcio aqui dentro. Aconteça o que acontecer, nós não vamos mais falar nisso aqui. Anos depois, alguns anos depois, as lutas continuam, gente. É casamento. Anos depois, nós decidimos que nós íamos permanecer juntos, terminar a nossa vida nessa terra juntos, independente das circunstâncias que viessem. E nós estamos lutando para cumprir esse propósito. Na dependência de Deus. Então decida. Feche as brechas na sua casa. Veja as palavras que você fala na hora da ira. Na hora da briga, na hora da discussão. Sai cobras e lagarto da nossa boca. E as palavras, às vezes, não têm como voltar atrás. É como uma pedra que você lança, ela não volta. Então, cuidado com aquilo que nós falamos. Decida colocar nos seus lábios, dentro da sua casa, palavras que vão trazer cura, que vão edificar, que vai te fortalecer. E não destruir. Em nome de Jesus. Aos divorciados. 1 Coríntios 7:32b. Eu usei a mesma referência para os jovens, porque são agora solteiros. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, e, porque deveras haverá um bom futuro, não será frustrada a sua esperança. Como vimos acima, os desafios são grandes e assustadores para o divorciado. Mas Deus não desiste de você. Houve um tempo, e eu vivi esse tempo dentro da igreja, que, principalmente a mulher, quando ela era divorciada, ela era tirada de todos os ministérios. Ela não fazia mais nada, ela era proibida. Ela era proibida de exercer alguma função dentro da igreja, pelo fato dela ser divorciada. Havia um estigma. Mas hoje não. Graças a Deus. Graças a Deus, porque o entendimento, a verdade alcançou o coração dos nossos líderes.
E hoje nós estamos vendo mulheres divorciadas atuando em liderança, tendo altos cargos em vários lugares. Isso é uma conquista? É. Mas você já pensou a luta que essa mulher passa ou passou? As dificuldades que ela viveu? Os traumas da alma, do coração dessa mulher? Desse homem? Onde você tem uma estabilidade familiar? Onde você tem uma estabilidade financeira? Onde você tem um lugar para você chegar todos os dias à noite? Às vezes tem os filhos esperando, tem as histórias da casa, e de repente você perde tudo. Às vezes o homem sai de casa somente com as roupas, uma mochila nas costas. Ele construiu anos, levou anos para construir. Ele sai com uma mochila nas costas. E às vezes a responsabilidade todinha dos filhos fica na mão das mulheres. Ela vai ter que aprender a cuidar da casa, cuidar das finanças, da educação dos filhos, o sustento. Isso tudo os divorciados vivem, sofrem. Mas não se preocupe. Deus cuida de ti. Deus cuida da sua casa. Deus cuida dos seus filhos. Você não está sozinho, você não está sozinha nessa batalha. Há um Deus que olha por você. Ele é a tua justiça. Ele é o teu provedor. Ele é o teu consolo, Ele é a tua força. Ele é a tua ajuda. Ele é o teu socorro. Ele é tudo o que você precisa. Tudo. Conheço várias amigas, e tenho várias amigas divorciadas, que venceram esse momento, porque tinham Deus. E também conheço várias outras, que se perderam emocionalmente, em todas as áreas, até moralmente, porque não tiveram Deus nesse momento. Mas quando nós colocamos Deus no centro das nossas crises, no centro das nossas dores, Ele se responsabiliza. Ele cuida de nós. Ele está cuidando de você, da sua casa, dos seus filhos. Uma palavra também para os pais e mães solteiras. Também temos. É uma realidade de família mista hoje. Os pais solteiros, as mães solteiras. Jeremias 30:18 diz: Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Então, para você que cria um filho, cria uma família sozinha, não se desespere. Deus cuida de você. Ele tem misericórdia de você. Ele é a tua justiça. Ele é a tua força. Por mais que seja desafiador hoje criar um filho, porque está se tornando desafiador, cada dia mais, entrega ao Senhor. Entrega teus filhos ao Senhor. Ele é o Pai. Ele é o provedor. É Ele que cuida dos seus filhos. Eu sempre digo, o que você pode fazer? Você pode mudar essa situação desse filho? Já atendi várias pessoas sem aconselhamento e eu falo, você pode mudar a situação desse filho? Não posso. Uma vez eu atendi uma mãe desesperada. Ela estava mudando, ela está pensando, ela e o marido estavam pensando em ir para outro país, porque a filha estava envolvida com drogas. Estava morando na rua. Um povo riquíssimo. Mas a filha estava no mundo, nas drogas, morando na rua. E eu falei para ela o seguinte: você acha que a mudança de país pode mudar a vida do seu filho, da sua filha? Pode amenizar a situação por um tempo, mas logo, logo, ela vai achar. Agora, tem um que pode mudar a situação da sua filha para a eternidade, que é Jesus Cristo. Então, entrega teus filhos para o Senhor. Descansa nele. Seus filhos são herança. Deus tem uma aliança com você e com seus filhos. Não se preocupe com isso.
Faça a sua parte. Sirva a Deus com todas as suas forças. Dê o exemplo. E o seu filho está garantido nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Novo casamento. Novo casamento. Romanos 10, 15 e 16. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. A pastora Tânia Teresa, ela diz numa das suas pregações que aquele que se desvia do caminho e tendo conhecimento da palavra, esse depende da misericórdia de Deus. Por quê? É conhecedor. Ele se torna responsável. Então, se eu conheço a palavra e eu me desviei desse caminho, eu dependo agora da misericórdia de Deus. Mas aquele que, não conhecendo a palavra, se desviou, saiu do caminho, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Para ele, Deus tem graça. Viram a diferença? Misericórdia para aquele que conhece. Graça para aquele que não conhece. Isso é palavra de Deus. Isso não pode ser mudada. Isso é lei. E a lei do Senhor é perfeita. Então ela não pode ser mudada. Então, se você está no segundo, terceiro ou quarto casamento, não importa qual é a sua condição hoje. Você conhecia a palavra? Você sabia que Deus abomina o divórcio? Então, qual é a condição para você hoje? Você precisa clamar a misericórdia de Deus. Clamar com todas as suas forças. Com todo o seu entendimento, de todo o teu coração. Deus, eu preciso fazer isso dar certo agora. Deus, eu já errei uma vez. Deus, eu errei duas, eu errei três, não importa. Mas dessa vez tem que dar certo. Dessa vez eu não vou errar. Dessa vez eu não posso errar. Eu preciso da tua misericórdia. Vai dar certo, Senhor. Vai dar certo. Eu preciso do Senhor. Misericórdia, busca. Para você que não tinha o conhecimento da palavra, busque a graça. Senhor, dê uma graça. Eu já estou aqui, meu Pai. Eu feri a palavra. Eu fui contra a palavra. Então me dê graça. Eu não conhecia, eu não sabia. Me dê graça. Porque mesmo na graça, a gente ainda corre o risco de sofrer as consequências. Porque o fato de a gente não conhecer a lei não nos isenta das suas consequências. Nós precisamos de Deus. Em todos os momentos. Em todos os sentidos. Nós dependemos dEle. Nós dependemos dEle. O Senhor, a palavra diz em Mateus 9:16, que Ele não coloca remendo de pano novo em veste velha. Então, para você que está nessa condição de um novo casamento, lembre-se que é importante fechar os ciclos anteriores. Você precisa resolver as situações com as pessoas envolvidas. Você não pode jogar isso para debaixo do tapete. Você precisa fazer consertos, pedir perdão, liberar perdão, se perdoar. Você precisa ajeitar suas veredas, endireitar seu caminho, endireitar suas veredas, limpar o seu caminho, para você começar uma nova vida. A gente não tem como você caminhar com um peso. Já viu aqueles presidiários que têm um peso aqui na canela? Hoje usa-se a torneleira eletrônica. Aquele peso aqui. Você vai caminhando e aquilo vai te roubando as forças, roubando a energia. Então, não deixe nada para trás sem resolver. Resolve com a ex-esposa, resolve com os filhos, resolve com a família, mas resolva. Pede a graça de Deus, pede a direção de Deus, o discernimento de como fazer, quando fazer, o que fazer. Peça ajuda. Mas não fique carregando esse peso. Não fique.
Isso vai prejudicar o seu casamento, vai prejudicar a sua nova união, em nome de Jesus. E por último, nós precisamos todos os dias, gente, todos os dias, buscar as misericórdias de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida. Todos nós, como eu disse aqui, estamos inseridos nessas situações. Ou temos parentes, ou temos amigos, ou nós mesmos estamos inseridos. Isso que é uma realidade. É uma realidade que nós estamos vivendo. As famílias mistas, reconstituídas, vidas feridas, vidas que hoje olham para si e se acham o pior da terra. Mulheres que a gente acompanha mais de perto, que passam por essa situação e acham que não tem mais esperança, não tem mais solução, porque elas erraram. Elas puxam, no momento de um divórcio, de uma separação, geralmente a mulher puxa a culpa todinha para ela. Ela perde o brilho da vida. Muitos estão hoje presos numa depressão. Tratei de uma mulher que ela se tornou dependente química de remédio. No dia que o marido dela saiu de casa. Nunca mais essa mulher voltou a si. Ela ganha, ela é aposentada, e ela é aposentada de um órgão alto do GDF, ela tinha uma alta função no GDF. E ela ganhava muito bem. Todo o salário dela ia para a farmácia. Tem algumas pessoas que conhecem, o Josué Adelaide conheceu, a Dória conheceu, acho que a Lenice também conheceu ela. Em um estado deplorável. Ela nunca conseguiu superar, mesmo indo para a igreja, mesmo buscando ajuda de todas as formas. Aquilo envolveu tanto a vida dela, destruiu tanto a vida dela, que ela nunca conseguiu se recuperar. Então, gente, essa palavra de hoje é uma palavra de alerta. Alerta para os jovens, alerta para os casados, alerta para você que está no novo casamento, alerta para você que está só. A nossa suficiência está em Deus, a nossa dependência está em Deus. Tudo vem dele, tudo é para ele. Nós somos seres humanos, nós erramos, gente. Quem não erra? Quem não peca? Mas nós temos um Deus misericordioso. Um Deus capaz, através do seu amor, nos refazer, nos reconstruir. Reconstruir a nossa casa, a nossa família, a nossa identidade. Ele é poderoso para isso. Mas para isso nós precisamos estar na presença dele, andar com ele, depender dele. Não é simplesmente vir num culto uma vez na semana, ler a palavra quando eu chegar aqui na igreja. Gente, mas é andar todos os dias, chamar ele, Deus, aqui do meu lado. Eu não faço nada se o Senhor não estiver comigo. Como Moisés disse, eu não saio desse lugar se o Senhor não for comigo. Nós dependemos dele, nós precisamos dele. Todos nós aqui, todos, estamos sujeitos a essas situações, a viver essas situações, essas crises e esses problemas. Mas nós temos um Deus, primeiro, ele é poderoso para nos livrar de não passar por essas crises. E se passarmos, ele é poderoso para nos tirar, para nos refazer. Então, tudo que ele está pedindo nesta manhã, com todo isso aqui, dependa de mim. Olhe para mim, eu sou o teu Deus. Eu não te deixo, eu não te abandono. Não importa a circunstância, não importa a crise, não importa a dor que você está vivendo essa manhã. Eu sou capaz, eu sou o único capaz de refazer a sua alma, de refazer a sua casa, de refazer a sua família. Eu sou o único. Eu sou o único. E o convite do Senhor nessa manhã para nós é: ande comigo. Me coloque na prioridade. Tira o teu cônjuge do meu altar. Tira o teu filho do meu altar. Eu sou o teu Deus.
Porque na hora da crise, na hora da luta, o cônjuge não está presente, o filho não pode te socorrer, mas Deus pode. Na hora do desespero que você está chorando, onde tudo foi destruído, não ficou nada, só tem Deus, só tem Ele. E quem passou por isso sabe a dor que é. Então, a posição sua nessa manhã, o que Deus está te pedindo, me coloque no centro. Me coloque no lugar devido na sua vida. Eu preciso ser o primeiro. Eu preciso estar no meu altar na tua vida. Você não pode colocar nada no meu lugar. Porque muitas dessas crises, muitos desses conflitos, é porque nós tiramos Deus do lugar. Nós adoramos coisas, pessoas e não a Deus. E a crise vem. A luta vem, o desespero vem, as perdas vêm, o abandono vem. Quantos colocam um cônjuge, o filho no lugar de Deus? Eu fui uma dessas, eu coloquei o meu filho no lugar de Deus uma vez. E Deus me pediu meu filho. Falou assim, eu vou levá-lo. Eu fiquei uma semana de luto dentro da minha casa. Uma semana, toda hora que ele entrava pela porta eu dizia, vai entrar ferido, morto. Porque Deus me falou muito claro. Eu estou levando. E no final daquela semana, num sábado, ele me disse, mulher, por que choras? É isso que o teu filho vive. Deus restituiu o meu filho. E eu fui para os pés do Senhor entender, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor me fez sentir essa dor tão grande? Ele me disse, porque você adorou a Ele mais do que a mim. E a minha glória eu não dou a ninguém. O meu lugar eu não dou a ninguém na sua vida. Então o que você está colocando no lugar de Deus na sua vida? A sua família não pode ser maior do que Deus na sua família. O seu marido, o seu filho não pode ser maior. Ele é o único digno de honra, de louvor, de adoração. Só Ele. Só Ele. Só Ele. Nós podemos nos livrar dessas dores, dessas crises, quando nós colocamos Ele no altar. Eu decidi colocar Deus na minha vida. Aprendi com muita luta, com muita dor. Por isso que eu falo, se a minha família está de pé hoje, é porque Deus entrou dentro da minha casa. É porque eu ensinei meus filhos a depender dEle. Porque nós lutamos, eu e meu marido, contra as nossas vontades, contra os nossos desejos, contra a nossa ira, contra o nosso ódio, para ficar junto, para não desistir. Porque nós sempre, com muita luta, com muita dor, não é porque somos perfeitos, mas é porque somos imperfeitos, pecadores. Mas dependemos de um Deus poderoso, que perdoa, que refaz, que cura, que restaura. Esse é o Deus que quer ser Senhor da sua vida. Esse é o Deus que quer ser o Senhor da sua casa. Esse é o Deus que quer controlar os seus desejos, as suas paixões, as suas vontades. Mas para isso Ele precisa que você tome uma posição hoje. Pare de andar pelos seus desejos e sua vontade. Pare de fazer aquilo que o mundo está mandando você fazer. Você tem um Senhor, o mundo não é o seu Senhor. As pessoas lá fora não é o seu Senhor. O sistema não é o seu Senhor. Você tem um Senhor. Você tem um Deus que se responsabiliza pela sua vida. Quando a crise chega em você, todo mundo vai embora. Ninguém fica perto. Mas o seu Deus, Ele não te deixa, Ele não te abandona. Ele está com você. Então decida hoje. Senhor, hoje eu tomo uma posição na minha vida. Chega de brincar com Deus. Chega de brincar com a minha família. Chega de brincar com o meu casamento. Eu quero viver o melhor que o Senhor tem para mim.
Eu quero ver a minha filha, a minha casa, meus filhos, a minha esposa no teu altar, custe o que custar. Aleluia. Pai, eu não tenho um marido, eu não tenho uma esposa, mas eu quero estar no teu altar. Aleluia. Filho, talvez você está dizendo, Virgínia, isso já aconteceu comigo, eu já fui destruído. As minhas emoções já se foram, eu estou perdido. Mas Deus está dizendo para você hoje, vem para o meu altar. Eu tenho uma nova identidade para você. Eu sou o teu pai. Sou eu que cuido de você. Verdadeiramente, eu tenho um bom futuro para você. As coisas não vão se repetir na sua vida se você estiver aqui. Se você estiver aqui na minha presença, não tem maldição. Não tem palavra de maldição. Não tem situação passada que vai se repetir na sua vida. Eu sou fruto disso. Um pai alcoólatra, uma mãe esquizofrênica bipolar, vida de miséria, criada pelo mundo, abusada na infância, tinha tudo para dar errado, mas a misericórdia de Deus me alcançou. Ele não me deixou órfão no meio das minhas crises, dos meus medos, dos meus traumas. Ele não me deixou órfão. Eu tenho um pai que cuida de mim. E esse pai está aqui. E ele está dizendo, venha, venha, eu estou cuidando de você. E eu te convido agora, você que quer fazer essa aliança com Deus hoje. É uma aliança. É uma aliança de vida ou morte. Não tem volta. Vem aqui na frente. Essa aliança não vai dizer para você, Virgínia, mas eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu vou pecar de novo, eu vou cair de novo. Não importa. Não importa. Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é dele. Então você não vai se levantar na sua força. Porque nós somos pecadores. Isso não quer dizer que não vou continuar, vou parar de pecar. Não. Nós somos pecadores. Mas nós temos um Deus que nos levanta. Nós temos um Deus que nos perdoa, que nos refaz, quantas vezes forem necessárias. O que importa é o que está no teu coração, a sinceridade do teu coração. Se você for sincero nas suas entregas, nas suas convicções, Deus te sustenta. Porque nós vamos pecar e continuando pecando até a volta dele. Santos só na glória. Santidade completa somente na glória. Aqui nós lutamos todos os dias para nos tornar santos. Então vem aqui na frente. Se você quer renovar a sua aliança, a aliança da sua casa, a aliança da sua vida, a aliança do seu casamento, vem aqui na frente. Esteja aqui. Vamos refazer, deixar Deus refazer a nossa história. Vamos deixar Deus refazer o vaso. Muitos de nós aqui só fomos quebrados, não uma e nem duas vezes, mas várias vezes. Várias vezes nós somos quebrados, nós somos esmiuçados. Várias vezes nós achávamos que não íamos dar conta. Nós pensamos que seria o nosso fim, que não teria mais solução para nós. Quantas vezes nós nos vimos tão só, tão abandonados, nos nossos medos, nos nossos traumas, na nossa dor. Eu conheço a história da Andréia, por isso que eu choro. Não é fácil, gente. Mas nós temos um Deus poderoso. Capaz de refazer, de reconstruir e de fazer de novo, e de novo, e de novo. Quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Glória a Deus. Pastor Arley. Coloque a mão no seu coração, se coloque de pé nessa hora. Sabe o que eu sou apaixonado pela palavra? A Bíblia vai dizer assim em João capítulo 4, que lhe era necessário passar por Samaria. E ele foi ter um encontro com uma mulher que já tinha tido 5 maridos. O engraçado é que ele não foi atrás da perfeita. Ele foi atrás da que estava passando por uma adversidade. E aquela mulher foi buscar o que? Água, que representa a palavra.
Quando você busca a palavra, quando você busca aquilo que Deus precisa te dar, se você for na fonte, Ele será a tua resposta. Entenda, eu pedi até para colocar aqui, uma frase, que eu preciso que você grave isso. É na comunhão que nós somos feridos, mas também é na comunhão que nós somos sarados. Quando você aprende a lidar com os seus problemas, os problemas que você vai ser gerado, vai ser tudo com comunhão, com quem você tinha comunhão. Mas também você precisa ser sarado nessa comunhão, para que o nome do Senhor seja glorificado. E ninguém está aqui para apontar, como foi muito bem colocado aqui. Nós estamos aqui para dizer: Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai restaurar a tua casa. Não é uma condenação, mas é como Jesus disse para aquela mulher: eu tenho uma água que, se eu lhe der, jamais você vai ter sede. E essa água vai fluir do teu interior, e vai fluir como rios de águas vivas. O rio de água viva vai refluir dentro de você. Eu declaro agora que o Senhor traz restauração sobre a tua vida. Eu declaro que esse rio de Deus possa passar hoje e curar minhas feridas, as suas feridas. Eu quero declarar que esse rio de Deus possa vir sobre nós, tirar essa angústia, esse sentimento, porque na comunhão nós somos feridos, mas na comunhão também nós somos sarados. E Deus nos traz à mesa para justamente dele, para sermos sarados por ele. Eu declaro cura sobre a tua vida. Eu declaro restauração sobre a sua vida. Eu declaro que a bênção do Todo-Poderoso esteja contigo todos os dias, em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor seja a tua força. Se você, mulher, está passando por algum processo, como a minha irmã Andréia veio aqui na frente, como alguma outra possa estar no seu lugar: pastor, eu jamais imaginei isso. Nós não estamos aqui para te condenar. Nós não estamos aqui para te condenar, homem. Nós estamos aqui para dizer para você: o mesmo dono daquele poço, ele não era só dono do poço, ele era dono da fonte. E essa fonte hoje tem água para a tua vida. Essa fonte hoje vai saciar a tua vida, vai te curar. E você vai entender que eu e você podemos ser melhor no Senhor, fortalecendo e sendo fortalecido por Cristo. Ninguém compra um carro, já imaginou você ir lá na concessionária comprando um carro novo, dizendo: que legal esse carro, vou bater? Ninguém casou para separar, ninguém casou para ter problema. A gente casou pensando em ser feliz. Mas se aconteceu, o dono do poço está aqui hoje, o dono do milagre está aqui hoje, para restaurar as nossas vidas e mudar a nossa história. Eu preciso que você somente abra e diga: Senhor, me sara. É nessa comunhão que eu quero ser curado, é nessa comunhão que eu quero ser sarado. É nesse momento que eu preciso da tua direção. É nesse momento que eu preciso abrir os meus olhos e enxergar o que o Senhor tem para fazer sobre a minha vida a cada dia, em nome de Jesus. Você pode aplaudi-lo?